Então, a gente continua, né, nas aulas de cálculo vetorial, né? Então, essa vai ser a última aula, que vai ser o fechamento da parte de cálculo vetorial, que é a revisão para a prova, tá? Então, baseado em todos os conteúdos vistos da parte de cálculo vetorial, né, eu elaborei uma revisão para vocês. Tenho certeza que essa revisão já seria suficiente para vocês irem muito bem na prova, né? E fazendo o trabalho, aquele trabalho que é um pouquinho extenso, lá de peso 2, né, todo mundo tem condição de gabaritar a prova, né? Eu acho que vai ser uma chuva de 3 na prova, com a prova com peso 3. Tá? Também disponibilizei um formulário, ele está no grupo lá, né? É claro, se vocês quiserem usar o material, vocês vão usar, né? Mas eu penso que somente com aquele formulário vocês conseguem resolver tranquilamente, né, a prova de vocês. Tá? Então, vamos lá. Questão número 1. Essa questão número 1, pessoal, é referente à integral em campo escalar, tá? Talvez eu deixe fora da avaliação de vocês essa de campo escalar, né? Então, olha, calcula a integral de linha onde C é a curva dada. Então, a gente quer calcular essa integral de linha, mas olha, o que está aqui dentro não é um campo vetorial, não é uma f de vetor, é uma f de x, y, né? Não é um vetor igual a x, y a quarta, tá? Então, calcular a integral de linha, né, cuja a curva C é a metade do círculo da equação, metade direita, tá? Então, a gente tem um círculo, né? Metade direita é essa aqui, né? Como que a gente calcula uma integral de linha para campo escalar? Então, uma integral de linha, né, de contorno para um campo escalar f de x, y, né, em relação a A, vai ser uma integral de A a B, f de x, né, da função t, né, r de t, vou botar aqui x de t, e y de t, né, vezes módulo da derivada da r de t, tá? Em relação a t. Essa é a forma, tá? Que vocês têm lá no formulário de vocês. Então, o que eu preciso? Primeiro, ter essa equação aqui da curva C parametrizada em forma de vetor, uma r de t, né? Onde eu vou ter a componente x, né? E a componente y, para tal, né? Como é uma circunferência, a parametrização de uma circunferência, né? É uma r de t, vai ser o x do centro, né? Posso chamar de um h, mais o raio, vezes cosseno do ângulo. O y do centro, posso chamar de k, mais o raio seno do ângulo. Tá? Forma de parametrizar uma circunferência. Como essa circunferência está centrada na origem, olha, seria x menos 0, né, ao quadrado, ela está na origem, mais y menos 0 ao quadrado, igual a raio, 16, 4 ao quadrado. Né? Então, parametrizando, vai ficar raio, cosseno de θ, raio, 4, seno de θ. Então, quando eu vou parametrizar a minha função f de x de t, y de t, né? Eu vou pôr as minhas componentes aqui, ó, né? Só que agora o θ aqui, pessoal, né? A gente vai chamar de t, né? Porque o ângulo, né? O ângulo vai ser t. Então, aqui vai ser t, né? T. Até, inclusive, a fórmula é t aqui. É t. T, né? Então, vai ficar 4 cosseno de t para x. 4 cosseno de t para x. Vezes o y, que é a quarta, 4 seno de t a quarta, né? O que eu fiz? Eu peguei esta função aqui, né? No lugar do x, eu coloquei esse x aqui, né? Que é a componente x.
no lugar de y, né, componente y, 4 seno de t, tá? A quarta. Então, já está pronto ali. Agora, o que mais que eu preciso? Eu preciso ao módulo da derivada da r de t. A minha r de t é essa aqui, olha, né? Então, qual que é a derivada da r de t? Derivada de 4 cosseno vai dar menos 4 seno de t. Derivada de seno, 4 cosseno de t. Módulo é o quadrado das componentes, né, da raiz. Então, vai ficar a raiz quadrada de menos 4 seno de t ao quadrado, mais 4 cosseno de t ao quadrado. Entretanto, portanto, todavia, 16 seno ao quadrado de t, mais 16 cosseno ao quadrado de t radical. Colocamos esse 16 em evidência, como um todo. Cosseno ao quadrado de t, mais seno ao quadrado de t. Radical. Opa. Como esse aqui, pessoal, é a relação fundamental da trigonometria, vale 1, vai ficar a raiz de 16, que é 4. Ou seja, o módulo da R' de t para esta circunferência, o valor é 4. Então, aplicando a fórmula, vai ser uma integral de AB. Como é metade direita, né, pessoal? Posso pensar que é de menos π meios, né? Aqui há π meios, né? Então, vamos fazer lá uma integral de menos π meios, f de x de t, y de t, deu quanto? Vou lá pegar ela, deu 4, cosseno de t, vezes, agora aqui esse 4, posso levar 4 a quarta aqui, né? Depois eu vou resolver, vezes seno de t a quarta. Vezes o módulo, né? Quanto que é o módulo? O módulo é 4, em relação a t, né? Bom, 4 a quarta, 4 vezes 4, 16, vezes 4, vezes 4. 4 vezes 4, 16, vezes 4 dá 64. 64 vezes 4 dá 128, vezes 2 dá 256, né? Então, aqui vai dar 256. Vezes 4, vezes 4. Então, é 256 vezes 4. Né? Fazendo a calculadora aqui, tá? Né? Para a gente ir mais rápido. 256 vezes 16. 256 vezes 16. Tá? Me ajuda aí para me não errar. Deu 4.096, a parte numérica. Então, deu 4.096, integral. Agora, a trigonometria eu posso fazer assim, eu posso deixar, ó, seno de t a quarta vezes cosseno de t dt. De menos π meios a π meios. Bom, aqui eu vou usar u na n. O u é seno de t. Derivada de u, derivada de seno é cosseno de t dt. Está na forma, olha. Só correr o braço. Então, vai ficar 4.096. 1 na n mais 1, seno de t na n mais 1. 3 sobre 3, né? Integral de menos π meios. O senhor botou, em vez de a quarta, elevado ao quadrado do seno de t ali na integral. Muito bem. Então, aqui vai ficar... Vocês vão ter que arrumar lá. Vai ficar a quinta, né? Sabe as palavras. Sabe as palavras. Então, aqui, arrumando aqui, vamos ficar... Bloqueei isso aqui. Ponteiro, borracha. Então, aqui vai ficar a quinta e aqui vai ficar... muito bem. N mais 1, né? Bom,
Então, aqui vamos ficar com 4n mais 1, 5. n mais 1, 5. Né? De menos π-meios a π-meios. Jogando π-meios. Seno de π-meios é 1. A quinta é 1. Né? Então, vai ficar 4.096 vezes 1 sobre 5. Menos 4.096 vezes menos π-meio é menos 1, elevado à quinta menos 1. Né? Sobre 5. Menos com menos mais. Então, vai ficar 4.000 mais 4.000 dá 8.000. Né? 96. Vou pegar aqui, já tenho prontinho aqui, 1 vezes 2. Dá 8.192 quilos. Né? Por que vai ficar mais? Olha, né? Esse menos com esse menos aqui vai resultar mais. Então, resposta vai ficar 8.192. 8.192. Deixa eu arrumar. 8.192 quilos. Pessoal, há dúvidas? Observar o seguinte, pessoal, o que você tem que observar? O principal para esse cálculo. Resolver, se não resolver, tranquilo. Vocês têm que observar o seguinte, que é uma integral de linha para um campo escalar. Não é um vetor, é um campo escalar. Tá? Aí, a fórmula correspondente a ela, né? Vocês vão ter que parametrizar a função, né? Fazer um intervalo de A a B, né? Parametrizar a função x de t, y de t, vezes o módulo da derivada da r de t em relação a t. Tá? Então, o que a gente fez? A gente pegou essa curva C, que é uma circunferência, parametrizou ela, né? Aplicamos a fórmula parametrizada. Vocês vão ter lá no formulário, como a r de t, né? Raio, cosseno de t, raio, seno de t. Né? Parametrizando ela, aí só aplicar a fórmula. Pegamos a função, no lugar do x a gente colocou esse x, componente x, no lugar de y esse y, componente y. Né? Derivou e integrou. E aí, pessoal, tranquilos? Olá, que tal? Tranquilo. Barbada, né? Sim. Então, esse é o integral para campo escalar. Vocês, na prática, lá na específica, vocês vão trabalhar com mais campo vetorial. Então, essa aqui, pessoal, né? Talvez essa não caia na prova. Como eu quero fazer 3, eu vou fazer para campo vetorial, teorema fundamental e o antigrilo. Agora sim, calcule a integral de contorno. F dr. Esse F, pessoal, é um campo vetorial. Para F, olha, F maiúsculo, é um campo de força, tá, pessoal? Pode estar no enunciado lá, dado o campo de força, determine o trabalho. Isso aqui é um trabalho. Então, calcule a integral de contorno F dr para F de x, y igual, né? Componente x, x ao quadrado, componente y, x mais y. Onde C é a fronteira do triângulo de vértice 0 e 0, e na origem, né? 0 e 0, 1 e 0, que é 0 e 0, e 1 e 1. Né? No sentido positivo, orientada anti-horário. Então, tu tem que calcular essa integral aqui. Tá? Bom, eu tenho 3 curvas. Tem a curva C1, olha aqui, eu só posso chamar essa aqui de C1. Tem a curva C2 e tem a curva C3. Tá? Então, uma integral de linha f dr, né? Como que eu calculo? Vai ser uma integral de A a B, vai ser uma f de r de t,
vezes derivada de R de T dt. Né? Eu preciso fazer isso. Então, para cada contorno, eu vou ter um R de T. Ó, para o contorno 1. Ó, eu tenho essa reta aqui, né, sobre o eixo X. Essa reta, o X vale X e o Y vale 0, né? Onde o X vai ser maior do que 0, né? Maior ou igual que 0, menor ou igual que 1. Só que parametrizando ela vetorialmente, eu posso escrever o seguinte, ó. Chamo o meu X de R, 0 é 0. E o R vai de 0 a 1. Tá? Para o contorno 2, vamos fazer tudo aqui, depois a gente calcula lá, separado. Contorno 2. Eu tenho que, essa reta aqui, o X vai valer 1 sempre. E o Y vai valer Y. Sendo que o Y vai de 0 a 1. Trabalhando vetorialmente, né, R de T, né, parametrizando em T, vai ter 1, o Y a gente chama de T, e o T vai de 0 a 1. Agora, contorno 3. Bom, temos que, se vocês observarem, olha, quando é 0 é 0, quando é 1 é 1, significa que essa reta, olha, y igual a x. Quando é 1, deu 1, né? Esse ponto aqui, ó. 1 para x, 1 para y. Então, olha, é y igual a x. Então, o x vale x e o y vale x. Né? Com x, como está nesse sentido aqui, ó, pessoal, olha aqui, ó. Então, o x vai de 1 a 0 agora, não é de 0 a 1. Maior ou igual que 1, menor ou igual que 0. Né? Porque eu tenho que considerar o sentido. Então, minha R de t vai ficar t, t, e com t maior ou igual que 1, menor ou igual que 0. Pergunta aos mesmos aqui presentes. Quanto à parametrização, está ok? Então, t. Isso sim. Né? Então, estando aqui ok, vocês vão ver que vocês vão achar muito fácil resolver a integral, como um todo. O início, o fim e o meio. Tá? Então, essa aqui é o contorno 1, contorno 2, contorno 3. Para tal e tal e tal. Tá? Bom, agora vamos calcular a integral para o contorno 1. F de R. Tá? Vou fazer a minha F de R de T. Tá? Cujas componentes da F são... Olha aqui a minha F. A F é x ao quadrado, x mais y. Né? A partir dessa, ó, para a componente C1, né? Ó, C1 era o quê? O x vale t e o y vale 0. Então, eu vou lá pôr na minha função. No lugar do x, t. Então, vai ficar t ao quadrado. Vírgula, x mais y. O x vale t e o y vale 0. Né? Ou seja, deu t ao quadrado, vírgula, t. Né? O que mais que eu preciso? Eu preciso da R' derivada. Né? A R de t derivada. Que é essa aqui, ó. Vou derivar ela. Derivada de t é 1, derivada de 0 é 0. Né? Esse t, ele vai de 0 a 1. Então, t aqui. Tudo é t aqui. O t vai de 0 a 1. Tá? Então, vamos lá. Montando a integral de 0 a 1, vou pegar a minha função parametrizada, t ao quadrado, t, vezes o vetor derivada 1 e 0, em relação a t.
Vamos ter o seguinte. 0 a 1 vai ficar t ao quadrado mais 0. Em relação a t. Integrando isso, t na n mais 1 sobre n mais 1, 0 a 1. Jogando 1 terço, menos 0. Tá? Então, isso é para o contorno 1. Para o contorno 2, nós temos, né, integral do contorno 2, f de r. F de r de t. Bom, vamos lá. F de r de t. Vou lá pegar minha função, contorno 2, essa aqui, ó, pessoal. O x vale 1, né? Vou lá, o x vale 1, 1 ao quadrado é 1, né? E o y vale t. Então, aqui vai ficar 1 mais 1 é o x, né? T e y. T. Tá? Vou precisar da r' de t. É a derivada do contorno 2. Né? Nesse contorno, a derivada de 1 é 0, derivada de t é 1. Tá? Então, vamos lá. Integral do contorno 2. Vai ficar f dr. Vai ficar integral. Esse contorno também vai de 0 a 1, né? 0 a 1. Vamos ter o vetor f de r de t, 1, vírgula 1 mais t. Vezes a derivada, que é 0 e 1, em relação a t. Logo, vamos ter uma integral de 0 a 1, vezes 0 aqui, esse 1 aqui vai zerar. 0 mais, vezes 1, 1 mais t, em relação a t. Resolvendo isso, vai ficar a integral de 1, vai ficar t, integral de t ao quadrado sobre 2. De 0 a 1. Jogando 1, vai ficar 1 mais 1 meio. Fazendo o mínimo, vai ficar 2 mais 1, 3 meios. Tá? Agora, vamos para a integral do contorno 3. Né? Integral do contorno 3. F dr. Bom, contorno 3. Vou lá olhar para a minha R de t. Minha R de t é t e t. Então, quando fizer a minha F de R de t. Né? Vamos ter, no lugar do x é t, então vai ficar t ao quadrado. No lugar de x é t, no lugar de y é t. Né? Ou seja, f de r de t. Vai ficar t ao quadrado, vírgula 2t. Tá? E vou fazer uma derivada também da r de t, que vai ficar a derivada de t é 1, derivada de t é 1. Logo, essa minha integral aqui vai ficar uma integral de... Agora é de 1 a 0, né, pessoal? Não é de 0 a 1. Vai ficar t ao quadrado 2t vezes 1 e 1 em relação a t. Bom, vamos ter o seguinte, a integral de 1 a 0 vai ficar t ao quadrado mais 2t em relação a t. Ou seja, integral de t ao quadrado, t na n mais 1 sobre n mais 1, mais 2 integral de t na n mais 1 sobre n mais 1. De 1 a 0. Jogando 0, zerou. Menos, jogando 1, 1 terço, mais 1. Né? Ou seja, vai ficar menos 4 terços.
Bom, agora o resultado dessa integral, que eu vou jogar para o outro lado aqui, para não ficar muito poluído, a gente vai ter que somar para o contorno 1, para o contorno 2, para o contorno 3. Então, vai ficar 1/3 mais 3/2 menos 4/3. Então, a integral de contorno FDR vai ficar 1/3 mais 3/2, né? Menos 4/3, né? Jogar aqui na calculadora para a gente ganhar tempo. 1/3 mais 3/2 menos 4/3. Nós outros temos acá 1/2, tá? 1/2, né? 3 contornos. Só que agora eu faço uma pergunta para vocês, beleza? Tá certo. Se vocês observassem o seguinte, olha aqui, né? É um contorno fechado, né? Sentido positivo, né? Nós temos aqui 1 e 1, né? Tu poderia simplesmente aplicar o teorema de Green. Olha aqui. Tu sabe que essa curva aqui é y igual a x. Sabe que essa curva de baixo aqui é y igual a 0. E os limites de x vai de 0 a 1. Então, olha, essa integral de contorno, FDR, poderia ser uma integral sobre a região R, derivada de P, vou botar aqui de Q, desculpa, em relação a x, menos derivada de P em relação a y, em relação a A. Ou seja, tu poderia fazer uma integral, né? Derivar a tua função f, eu lembrar de cor, x² x mais y. Derivar o teu q em relação a x e o teu p em relação a y. Então, o teu q em relação a x vai ficar 1. Derivada de p em relação a y, 0. Se eu fizer a variação aqui, ó, em y, olha aqui, ó, isso aqui é a variação em y, no limite. Vai ficar de 0 a x, que é y. Se eu fizer a variação em x, x está variando de 0 a 1. Integral de 1 em relação a y vai ficar y, de 0 a x. Substituindo, vai ficar x menos 0. Concluindo, integral de 0 a 1, de x dx. Vai ficar x na n mais 1 sobre n mais 1, de 0 a 1. Substituindo 1 meio. Entendeu? Então, se tu tem um contorno fechado, e tu sacou que tu pode utilizar o Green, só faz esse cálculo aqui. Green. Entendeu? Então, se tu, né, é claro, provavelmente na avaliação de vocês, eu vou cobrar uma que, né, que tu não consiga aplicar o Green. Aí tu vai ter que fazer, né, esses cálculos aqui, né? Se ela for um contorno aberto, né? Por exemplo, se ela não tivesse fechado aqui, tu não tinha como utilizar o Green mesmo, né? Então, tu teria que utilizar essa fórmula aqui mesmo, tá? Mas só para mostrar para vocês que, nesse caso, como é um contorno fechado, poderia utilizar o Green e matar essa charada em poucos minutos. Tranquilos aí, pessoal? Sem crise? Tudo certo, professor? Opa, só melhor. Tá? Então, vamos para a próxima. Tá? É uma outra integral de contorno para um campo vetorial, né? Só que esse campo vetorial é de 3 componentes, x, y e z, né? PQR. Então, ó, calcula a integral de contorno, né? FDR, onde F, né? É o campo vetorial y, z e x. Onde C consiste no segmento de reta C1, que une os pontos 2, 0, 0, a 3, 4 e 5.
seguido pelo segmento vertical 345 a 340, tá? Então, novamente, a gente vai ter que fazer os mesmos, né? O mesmo processo, tá? Deixa eu ver se eu consigo esses pontos aqui em 3D com essa caneta aqui, essa mesa, tá? Então, nós temos o ponto 2, 0 e 0, né? 2 para x, 0 para y, 0 para z. Tá aqui o ponto. Que vai unir ao ponto 3, 4 e 5. 3, 1, 2, 3, 4 e 5. Tá ali o pontinho, né? Então, esse segmento vai unir aqui, né? Então, aqui é 3, 4 e 5. E aqui é 2, 0 e 0, né? E depois unir ao ponto 3 e 4 e 0, que é esse ponto aqui, né? 3 para x, 4 para y, 0 para z. Então, a gente quer calcular o trabalho nesse caminho. Então, ele vai nesse sentido e nesse sentido. Bom, então, vou ter que calcular para o contorno 1 e adicionar o contorno 2, tá? Contorno 1. Não foi dada a equação, vou ter que obter. Como que eu vou obter? Vai ser uma R de t igual a t vezes o vetor v, mais um vetor qualquer. Vetor v, eu faço o ponto B menos o ponto A, né? Vamos chamar esse cara de A, vamos chamar esse cara de B. Então, vai ficar o B, que é 3, 4 e 5, menos o A, 2, 0, 0, 1. Então, o vetor V vai ficar 3 menos 2, 1. 4 menos 0, 4. 5 menos 0, 5. Né? Bom, então a minha R de t vai ficar t vezes o vetor V, 1, 4 e 5. E o vetor A? O vetor A pode ser qualquer ponto. Pode ser esse ponto aqui, ó. 2, 0, 0. Qualquer ponto que pertença a esse segmento de A, B. Ou seja, R de t. T vezes 1t, 4t, 5t. Mais 2, 0, 0. Então, a equação vetorial R de t vai ficar t mais 2, 4t mais 0, 5t mais 0. Né? E agora, o t vai de quanto a quanto? Agora, eu tenho que fazer posso fazer um sisteminha, olha aqui. A equação é t mais 2, 4t e 5t. Vai começar nas componentes do ponto, ó, esse ponto A aqui. 2, 0 e 0. Se não resolver aqui, vamos ver que o t vale 0. Então, t vai começar em 0. Agora vai terminar onde? Vou lá, faço o ponto final. T mais 2 igual a... Ponto final lá vai ficar 3, né? Componente x. 4t igual a 4. E 5t igual a 5. Vamos chegar à conclusão que o t vale 1. Então, para esse contorno 1, eu vou ter uma integral, né? De 0 a 1. Vou pegar a minha função aqui, olha, essa f, eu vou parametrizar. No lugar do x, eu vou pôr t mais 2. T mais 2. No lugar do errado, x vale y, vamos. O x vale y, né? Aí engana legal mesmo. Olha aqui, ó, a componente x é y. Então, no lugar do y, eu vou ter que pôr 4t. 4t. No lugar do x, que é z, o z vale 5t. E agora, no lugar do x ali, x vale t mais 2.
vezes a derivada da R de t. Vou ter que derivar essa R aqui, ó. Né? Em relação a t. Derivada de t mais 2, 1. Derivada de 4t, 4. Derivada de 5t, 5. Em relação a t. Então, vamos ter integral de 0 a 1. Produto 4t vezes 1, 4t. Mais 5t vezes 4, 20t. Mais t mais 2 vezes 5, vai ficar 5t mais 10, em relação a t. Né? Ou seja, integral de 0 a 1, 4, 24, 29t mais 10, em relação a t. Aqui um 10, mais 10. Em relação a t. Né? Acho que é isso, né, pessoal? Me ajuda. Dá 25, 29t. Bom, resolvendo vai 29, t na n mais 1 sobre n mais 1, mais 10t, de 0 a 1. Então, vai ficar 29 meios, mais 10, menos 0. Né? Fazendo o mínimo comum, vai ficar 49 meios. Tá? Isso é para o contorno 1. Fazer toda a mesma história para o contorno 2. Né? Contorno 2 está no outro sentido. Então, eu vou fazer o vetor V, né? R de t. Vetor V vezes t mais o outro vetor qualquer. Vetor V, vamos fazer o ponto final lá, que é 3, 4 e 0, menos o ponto inicial, 3, 4 e 5. Então, V vai ficar 0, 0, menos 5. R de t. Vamos ter t vezes esse vetor, mais um vetor qualquer, que pode ser aquele ponto lá, 3, 4 e 0. R de t. Vai ficar 0, 0, menos 5t. Mais 3, 4 e 0. Né? Ou seja, R de t vai ficar 0 mais 3, 3. 0 mais 4, 4, menos 5t. Né? Essa é R que representa o contorno 2. Qualquer valor para t tem que cair naquele ponto ali, né? Se o t vale 0, cai nesse de baixo. Se o t vale menos 1, cai no de cima. E agora eu tenho que achar os valores para t. Tá? Vou lá. 3, 4 e menos 5. Igual, né, ao ponto lá que sai, o ponto do início, 3, 4 e 5. Vou chegar à conclusão que o t vale menos 1. Né? Vou lá depois. 3, 4, menos 5t. Vou igualar o ponto final, que é 3, 4 e 0. Vou chegar à conclusão que o t vale 0. Tá? Então, o t vai de menos 1 a 0. Tá? Então, vou fazer uma integral de menos 1 a 0. F da R de t. Vou parametrizar minha função, né, baseado na R. Minha função, a componente primeira é y. O y aqui vale 4. Segunda componente é z. O z vale menos 5t. E a última componente é x. O x vale 3. Vezes a derivada. Derivando essa parada aqui, vai ficar 0, 0, menos 5. Em relação a t. Ou seja, integral de menos 1 a 0, 0 mais 0
mais menos 5... esse vezes este vezes este, e este vezes este. Menos 15, que é menos. Né? Em relação a t. Então, vai ficar menos 15t, integral de menos 1 a 0. Jogando 0 vai zerar, menos. Com menos vai ficar mais 15 vezes menos 1. Resposta menos 15. Tá? Concorda aí, pessoal? Olá, que tal? Que passa? Certinho. Certinho, né? Bom, então a resposta final vai ser o somatório, 49 meios mais menos 15. Fazendo o mínimo vai ficar menos 30, vai ficar 19 meios. Esse é o trabalho obtido pela partícula conduzida pelo esse campo de força no percurso poligonal de A a B e de B a C. Tranquilos, pessoal? Olá, que tal? Que passa? Sim, ô, professor, essa a gente já tinha feito, né? Na Acho que tarefa 11, eu acho. Eu acho que tinha. Inclusive, essa questão, pessoal, ela caiu numa prova. Podia fazer na prova também. Esse 19,5 aí, pessoal, Tudo já. que eu corrigi as provas, esse 19,5 caiu de novo lá. Mas assim, ó, pessoal, olha aqui, ó. Dessas aqui vai ter uma. Pode ser, por exemplo, uma semelhante a essa 13 aqui, ó. Vai ter uma dessas, tá? Primeira questão da prova de vocês, né, apesar que eu mudo, né, embaralho. Pô, essa questão, semelhante a essa, né? Ou vai ser só um contorno, ou dois. No máximo dois. Não vou cobrar 3 contornos que nem essa, tá? Ou vai ser um ou dois contornos. Porque os caras sabem fazer com um ou dois, sabem fazer com 3, tá? Então, vai ser a primeira questão da avaliação, né? 2 contornos, tá? Uma integral de campo de força. Então, a primeira questão da prova de vocês vai ser uma integral de campo de força, né? dr, que é o trabalho, tá? Primeira questão da avaliação de vocês. Beleza. A segunda vai ser um teorema fundamental do cálculo, tá? Primeiro, verifique se o campo é conservativo. Caso seja, calcule pelo teorema fundamental das integrais de linha. Como que funciona esse teorema? A solução vai ser uma f do ponto final, né? Pode ser uma f de r de t, né? Só que vai ser aqui no ponto final, r de A, r de B, menos uma f de r de A. Essa é a forma, tá? Ou também, já se é dado os pontos, né? Que nem é dado aqui o ponto, eu posso pensar que vai ser simplesmente uma f de x2, y2, menos uma f de x1, y1, tá? Simplesmente eu tenho que obter a f e fazer esse cálculo aqui. Bom, primeiro, para ser conservativo, no meu campo de força, eu tenho as componentes P e Q, né? Bidimensional, que é o caso específico aqui. Bidimensional, F é Y, X mais 2Y, tá? Então, se é conservativa, a derivada de Q em relação a X é igual à derivada de P em relação a Y. Derivada de Q em relação a X, 1. Derivada de P em relação a Y, 1. É conservativo. Fechou. Então, se é conservativo, significa que essa f é um gradiente. Ou seja, é a derivada da função escalar f em relação a x e a derivada da função f escalar em relação a y. Também chamada de função potencial, tá? Então, essa primeira componente vale y e essa segunda componente vale x mais 2y. Derivada de f em relação a x vale y. Derivada de f em relação a y vale x mais 2y.
para tal e tal e tal. Tá? Faço o inverso, derivada, inverso não, faço aqui o produto dos meios para os extremos, vai ficar y dx. Aqui vai ficar a derivada de f igual a x mais 2y em relação a y. Tá? Integro de ambos os lados. Integral de y em relação a x. O y é uma constante. Integral de dx vale x. Vai ser. Aqui, integrando de ambos os lados. Integral de x. Aqui em relação a y. Tem que cuidar disso, pessoal. Poxa. Conserva o x que é uma constante. Integral em relação a y é y. 2y em relação a y vai ficar 2y na n mais 1 sobre n mais constante. Agora, a minha f de x, y. Eu vejo o que eu tenho em comum entre as duas. Y mais x. Desculpa. Y vezes x. Ou x vezes y. Né? Mas, o que eu não tenho em comum? Y ao quadrado e constante. Então, essa é a minha função potencial. Aonde eu vou substituir o ponto final e o ponto inicial. Tá? Vou fazer uma f do ponto final. Ponto final é 2 e 1. Né? Aqui não precisa usar constante. O x vale 2, o y vale 1. Mais o y ao quadrado, que é 1 ao quadrado. Aqui vai ficar 2 mais 1, 3. F do ponto inicial. O x vale 0, o y vale 1. E o y vale 1 de novo. Vai dar 1. Solução. Vou fazer integral de contorno f de f. Pelo teorema fundamental do cálculo. Uma f do ponto final, 2 e 1, menos uma f do ponto inicial, que é 0 e 1. 3 menos 1, solução C vale 2. Para tal e tal e tal. Tá? Aqui dá para fazer uma prova real. Será que está certo? Se está certo, se eu fizer o gradiente dessa função, que é a derivada dessa função em relação a x, derivada em relação a x, e a derivada dessa função em relação a y. Fazer uma prova real. Tem que dar a tua função f aqui, olha. Tem que dar ela. Né? Bom, derivada em relação a x, de xy, da y, né? Aqui vai zerar, vai zerar. Derivada em relação a y, vai ficar x mais 2y. Então, ó, tá certo. A minha função potencial tá certa. Tá? Só se quisermos tirar uma prova real antes de substituir. Substituímos pontos. Faço a f do ponto final menos a f do ponto inicial. Concluo a resposta. Para tal e tal e tal. Tá? Tranquilos aí, pessoal? Sem crise? Olá, que tal? Tranquilo, professor. Opa, sempre. Tá? Então, verifica se ela é conservativa. Se ela é conservativa, né, aplicou o teorema. Tá? Beleza. Próximo exemplo. Verifique se é conservativo, caso seja, calcule pelo teorema fundamental. Mesma coisa. Só que é 3 componentes, tu vai ter que aplicar o rotacional de F, né? Que é aquilo lá que vocês gostam, né? Coloca as componentes da função, aqui deixa eu colocar as componentes para ficar melhor escrito. 2xe mais seno de y. X cosseno de y. 2x, se eu não me engano, essa aqui não dava, né? O quadrado, ó, de Brasil. Aqui vai as derivadas em relação a x, derivada em relação a y, derivada em relação a z. I, J, tem que dar zero essa parada, tá? Eu vou fazer pelo método prático. Derivada em relação a y, vai ficar 0 e
derivada em relação a z vai ficar 2xj. Né? Derivada em relação a x vai ficar cosseno de yk. Menos. Derivada em relação a y vai ficar cosseno de yk. Derivada em relação a x vai ficar 4 x, olha da z, j, né? E se você observar, já não vai dar certo. E agora aqui, derivada em relação a z, 0i. Aqui que deu problema nos j, né? Não vai gerar esse cara. Porque quando eu fiz em relação a y aqui, não zerou, tá? Então, como não zerou, olha aqui, ó, pessoal, não zerou essa parada. Teria que zerar isso aqui com esse, não zerou. Então, não conservativo. Aí não tem o que fazer, não tem como aplicar o teorema, tá? Se ele fosse conservativo, tu ia fazer uma f, né, de r do ponto final, seria f de r de 2, menos uma r do inicial, que é 0. Tá? Não deu conservativo aí, né? Me ajude. Tá certo o que eu fiz aqui? Ok? Aparentemente tá. Não deu, né? Porque aqui, fazer o quê? Não deu para fazer. Eu queria que desse, mas não deu, né? Não adianta a gente, né, inventar. Em relação a z, o i que deu 0, ao j, não deu. Não deu. Bom, beleza. Então, não deu conservativo, eu não posso aplicar o teorema. Se desse, né, vocês fariam como o anterior aqui. Beleza. Então, vai ter, né, uma na prova assim, né? Verifique se é conservativo. Caso seja, calcule pelo teorema, né? Eu posso fazer questões diferentes. Umas vão dar conservativas, outras não, né? Então, tu tem que fazer o teste aí do rotacional quando for 3 componentes, né? Quando for um campo vetorial de 3 componentes, né? P, Q e R, tu tem que fazer o rotacional. E tem que dar 0. Aí ele é conservativo. Quando é 2 componentes, tu usa esse outro processo aqui, né? Tem que ser igual. Beleza, irmãos? Tudo ok? Sem crise? Olá, que tal? Belezinha. Beleza. A última que vai cair na avaliação de vocês, fiz até colorida aqui, porque essa aqui é aquela, né, que todo mundo gosta, né? Que é o teorema de Green, né? Teorema do verde. Tá? Calcule as integrais curvilínea abaixo, utilizando o teorema, né? Que no caso específico aqui é a integral, né? Isso tem uma aqui, tá? Pelo teorema de Green. Teorema de Green, primeiro, ele tem que ser um contorno fechado, sentido positivo, anti-horário. Então, integral df dr com f igual a xy vezes i mais x mais 1 vezes j. Onde C é a curva fechada abaixo, no sentido indicado. Essa aqui eu elaborei para vocês hoje de manhã. Eu elaborei ela, né, como se fosse elaborar a prova, né? Fiz o gráfico tudo hoje de manhã para nós, tá? Então, pelo teorema de Green, uma integral de contorno f dr vai ficar uma integral aplicada à região R, que seria essa região fechada aqui, né? Derivada de Q em relação a x, menos derivada de P em relação a y. dA, né? Esse dA aqui é dx dy, né? Ou dy dx. Que fica mais conveniente. Tá? Bom, tá fechado sentido anti-horário, né? Foi dada a equação de cima e de baixo. Essa de baixo aqui é y igual a 0. Né? Então, simplesmente, vou lá. Ele está limitado de 0 a x ao quadrado em relação a y. Limitado em x de 0 a 1. Só faço as derivadas, né? Cuido lá a minha componente, não R aqui, só componente P, componente Q.
Derivada dessa componente em relação a x, 1. Menos derivada dessa componente em relação a y, x. Né? Toma cuidado. É que eu derivei esse cara aqui, ó, em relação a x. Né? X, y. O y é uma constante, derivada de x, 1. Tá? Então, aqui é y. Falei, toma cuidado, eu fiz errado. Bom. Borracha. Então, aqui é y mesmo. Derivada em relação a x, né? Não, é em relação a y. Ô, professor, É y. Pode falar. tem uma preferência de quando escolher de x ou de y primeiro? Onde tu tiver número... Deixa eu terminar aqui que eu estava errando. Esse aqui é em relação a y. Esse cara aqui que é a constante. O x que é constante. Então vai ficar x mesmo. É 1x. Então estava certo. Aqui é o seguinte, ó. Como que tu vai limitar? Tu sempre deixa o numérico por último. Se tu deixou o numérico como x, o último vai ser o dx. Geralmente vai ser como essa. Intervalo em x, intervalo em y aqui, né? Esse aqui é o intervalo em y. Quem vem primeiro em y? Essa reta, depois em y. Essa curva. Entendeu? Entendeu? Entendi. Primeiro tu bota as variáveis, depois as constantes. As constantes é em último, para dar uma resposta numérica. Quando tudo é número, daí não importa. Né? Se fosse um quadrado fechado, daí não importaria. Voltando. Bom, voltando aqui, eu não posso errar as derivadas. Essa aqui é em relação a y, essa aqui é em relação a x. Em relação a x deu 1, em relação a y deu x. E agora, então, eu vou fazer essa integral interna, que é 1 menos x, em relação a y. Mas aqui é fácil de errar, olha. Em relação a y, integral de 1 dy vai ficar y. Integral, desculpa, é menos. Integral de x dy. Essa aqui, pessoal, tem que tomar cuidado, porque a gente erra mesmo. Tá? É um problema para ser o mais fácil, mas pode dar problemas. Olha aqui, ó. O x é uma constante agora. A integral de dy é y. De 0 a x ao quadrado. Tu vai substituir no y, porque a tua integral é em relação a y. Então, vai ficar x ao quadrado menos x vezes x ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado menos x ao cubo. Menos, jogando zero, vai para y, vai zerar. Né? Então, a próxima integral de 0 a 1, eu vou integrar x ao quadrado menos x ao cubo de x. X na n mais 1 sobre n mais 1. Menos x na n mais 1 sobre n mais 1. De 0 a 1. Jogando a 1, 1 terço, menos 1 quarto. Menos, jogando 0, 0. Vai ficar 12. 12 dividido por 3, 4. Vezes 1. 12 dividido por 4, 3. 13. 1 sobre 12 avos. Né? Então, o que eu posso pedir lá, moçada? Calcule o trabalho, né, obtido, né, pelo deslocamento de uma partícula sobre o caminho fechado, sentido anti-horário, né, movido pelo campo de forças F igual a XY, X mais 1. Tá? Entenderam o teorema de Green aí, pessoal? Não vão errar, jamais. Dá pra errar, né, mano? Não, dá pra errar sim, porque né, uma lista não pode errar a derivada. Né? Às vezes a gente dá um branco lá, dá uma rateada e erra a derivada. Aí esse aqui em relação a x, esse em relação a y. Depois as integrais, olha, se tu está integrando em relação a y, o x é uma constante. E o 1 também é uma constante. Tá? Depois, tu vai substituir em y, não em x. Né? Depois a última integral ficou fácil. Aí é mais, essa última aqui é difícil de errar. Mas vocês vão estar em casa, pessoal, né? Nada impede, né, de vocês conferirem, né, com a calculadora ou com, né?
souber digitar no calculador, no aplicativo, porque integrar eu sei que você já sabe, né? O que me importa? É você saber montar o problema, saber fazer uma integral sobre uma região, né? R, derivada da função Q em relação a x, menos derivada da função P em relação a y, né? Observar quem vem primeiro, geralmente, né, quem vem primeiro é o y, depois o x.